Então, a partir de agora, nós vamos falar de um outro movimento que também acontece, tá? Lá no meio rural, né? Um movimento também contrário às ideias defendidas pelo governo da época, né? Que é um movimento que provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o cangaço. O cangaço é um movimento que vai acontecer por volta de 1870 a 1940, então aí nós temos mais de 50 anos desse movimento, né, atuando principalmente no sertão nordestino, né, e o cangaço era uma espécie de bando armado, né, que promovia assaltos, que atacavam fazendas, que atacavam estabelecimentos comerciais, né, e que acabavam também, por essas ações, fugindo da polícia. Então a gente percebe que vai haver um movimento muito grande, né, desse bando, desses cangaceiros pelo Nordeste, justamente por quê? Porque eles vão promover esses assaltos, eles vão atacar essas fazendas, eles vão atacar, né, estabelecimentos comerciais e vão por aí, por esse sertão, fugir da polícia. Esse movimento, né, o movimento do cangaço, os cangaceiros, eles já foram muito representados em diversas obras literárias, né, foram representados em materiais audiovisuais. Um exemplo mais claro nós temos quando a gente assiste o filme O Alto da Compadecida, né, que na verdade é um cordel que foi criado por um dos pensadores, por um dos intelectuais, na minha concepção, né, mais importante da literatura brasileira, né, que é Ariano Suassuna, que vem representar um pouco dessa característica nordestina, que vai trazer um pouco dessa cultura nordestina em seus escritos. Tá? Então, esses bandos armados, esse cangaço, ele já foi várias vezes representados, né, em filmes, em animações, em literatura, né? Então eu acho que vocês têm um conhecimento, mesmo que prévio, em relação a esse movimento. Tá ok, galerinha? Então o principal líder desse movimento, né, do cangaço, desses cangaceiros naquele período, foi Virgulino Ferreira da Silva, né, que ficou mais conhecido entre os cangaceiros como o Lampião. Né? Então a gente sabe, a gente já conhece um pouco dessa figura. Tá ok, galerinha? Então, como é que esse movimento ele acaba surgindo nessa região nordestina e dentro desse contexto? Nós vamos começar a perceber que vai haver disputas, principalmente entre médios proprietários rurais. Essas disputas vão estar associadas geralmente a emboscadas ou a vinganças. Né? Lampião ele vai se destacar muito, por quê? Porque ele vai conseguir unir um bando, né, de grande visibilidade e um bando muito grande, né, naquele período, para tentar se vingar da morte do pai. Né? O pai dele, que foi assassinado diante de uma rixa, né, entre esses médios proprietários rurais, foi assassinado na frente do próprio Lampião. Lampião, ele observou, ele viu a morte do pai. Então esse sentimento de vingança vai ser nutrido por muito tempo por Lampião, até que ele consegue, né, unir essa galera, unir esse bando, né, e aí consegue se vingar nesse momento. Então foi nesse ambiente de rixa que Lampião ele acaba ingressando no cangaço, né, e vai formar o seu próprio bando e vai liderar por quase 20 anos. Tá ok, galerinha? Então, Lampião ele vai ter um destaque muitas das vezes, né? Talvez em decorrência dessa representação dele, né, na literatura, talvez em decorrência dessa representação dele na própria música, né, ele acaba tendo um destaque, né, nesse entre esses outros cangaceiros na época. Tá ok, galera? Então, em 1938, o bando de Lampião ele vai ser localizado pela polícia. Né? Então, Lampião, a sua companheira Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, eles vão ser presos pela polícia, né? Eles vão ser torturados, vão ser mortos e depois decapitados. Né? E as cabeças, né, de Lampião, de Maria Bonita e dos 9 cangaceiros que também foram mortos pela polícia, vão ficar expostas até 1968 em um museu, né, que é um museu chamado Lina Rodrigues, quando, depois de 1968, essas cabeças elas foram enterradas. Tá ok, galerinha? Então aqui eu trago
primeiro, uma imagem lá no canto esquerdo, acima da tela, do bando de Lampião, né? No centro, o próprio Lampião, ao lado da sua companheira de luta e companheira de vida, né? Maria Bonita, e os demais cangaceiros que acompanhavam Lampião nessa jornada, né? E no lado direito, abaixo da tela, a cabeça, né, de Lampião, de Maria Bonita e dos outros cangaceiros que foram capturados pela polícia, expostas no Museu Nina Rodrigues. Alguns historiadores eles acabam entrando em conflito em relação, né, a esses bandos, né, bandos de cangaceiros. Porque alguns afirmavam que eles eram bandidos, outros afirmavam que eles eram heróis, né? Então, a história, como vocês podem perceber, ela não tem um raciocínio, muitas das vezes, igual em relação a um determinado tema. Cada historiador, cada pesquisador consegue abordar um tema em questão a partir de uma perspectiva diferenciada da outra. Tá ok, galerinha? Então a gente fica por aqui. Na nossa próxima aula a gente continua o assunto relacionado a esses movimentos, né, sociais, a esses conflitos sociais que acontecem nessa Primeira República. Tá ok, galera? Um abraço para vocês e até a próxima.